da aula sobre o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, a gente vai falar de detalhes do romance. Então é bom que você já tenha lido a história para não ganhar spoiler, né? O Oscar Wilde conta que a ideia, né, do enredo veio em 1887. Ele estava sendo pintado por uma artista canadense, uma amiga, Frances Richards. E aí, quando ele olhou o quadro pronto, ele pensou assim, nossa, esse quadro vai ficar sempre belo e bonito e eu vou envelhecer, que é exatamente o que o Dorian Gray pensa, né? E aí, a partir daí, ele tem essa ideia para escrever a história. Então ele começa a pensar, né, quem vai ser esse protagonista. Então ele pensa, vai ser um rapaz belo, bonito, inocente, que vai ceder a uma vida de libertinagem e a partir daí o quadro é que vai sofrer as consequências da idade e da devassidão. O Matthew Sturges, que tem uma biografia excelente sobre o Oscar Wilde, inclusive várias das informações dessas duas videoaulas vêm dessa biografia, ele acaba contando, né, pra gente que o Oscar Wilde tenta colocar na história aquelas que são as principais preocupações dele na época, que seriam a literatura dos decadentes franceses, a relação entre arte e vida, a importância, né, a força da homossexualidade e, além disso, né, como conseguir levar uma vida dupla, porque, afinal de contas, a homossexualidade é algo proibido, né, é um crime na era vitoriana. Então, o Wilde acaba criando 4 personagens centrais para essa história, né? O Dorian Gray, que é o protagonista, Basil Hallward, que é o pintor que a gente conhece logo no início, né, o pintor que faz o retrato, o amigo dele, Lord Henry Wotton, que a gente também conhece no primeiro capítulo, e que é o defensor desse novo hedonismo, e uma quarta personagem que aparece pouco na história, que é a Sybil Vane, mas que é super importante, porque o que acontece entre o Dorian e ela é, de certa forma, uma das forças, né? Uma força motriz que acaba mostrando para o Dorian Gray essa metamorfose pela qual ele e o quadro, né, no caso a alma dele via quadro, acabam passando. Então essa história, né, ela tem jantares aristocráticos, um romance que é digno de uma tragédia grega. E na edição que é feita para o livro, o Oscar Wilde acaba acrescentando um quinto personagem que é super relevante, né? O James Vane, como vocês viram, ele é super relevante para a gente entender os acontecimentos dos últimos capítulos, o 19 e o 20 dessa edição da Antofágica. Como eu comentei na aula anterior, o livro começa com uma conversa entre Basil e Lord Henry. Basil está lá pintando o quadro e ele chega a comentar com um amigo que a vida dele como pintor depende da existência do Dorian Gray. E que talvez o Lord Henry, se ele conhecesse o Dorian Gray, talvez ele não visse nada nele, mas que ele, o Basil, via tudo. Essa frase, né, de que o Basil vê tudo no Dorian Gray é uma das adições que o Wilde faz para o romance ser publicado como livro. Lembram que eu comentei dos cortes que foram feitos para a edição da revista? Algumas dessas alterações foram um pouco menos impactantes, como pintar com paixão virou pintar com sentimento, ou dominado por um instinto de terror que é mais animalesco, acabou se tornando uma sensação de terror. Ou dizer que a troca de olhares entre eles, tinha sido algo apenas imprudente, acabou sendo louca. Outras alterações, no entanto, foram um pouco maiores, como o corte, né, de que o Basil tinha medo de que o Dorian se tornasse o senhor da vida dele. Então, esse alarde feito em torno dessa censura, né, da relação homoafetiva pode levar o público que não leu o livro a pensar
que houve cortes, talvez de cena de sexo entre os dois personagens, o Basil e o Dorian Gray, ou Dorian Gray e outros homens. Mas, na verdade, quando a gente pega as 4 versões das quais a gente tem conhecimento hoje em dia, a gente vê que nenhuma de cena de sexo existiu, né? Nenhuma cena de sexo foi escrita pelo Oscar Wilde, na verdade. O Henry, por sua vez, tem uma visão bastante hedonista da vida, né? E logo que ele conhece o Dorian, no início do capítulo 2, ele não se furta de despejar naquele rapaz inocente todas as convicções que ele tem sobre como viver a vida. Ele fala: a juventude é a única coisa que vale a pena, somos punidos por aquilo que renunciamos. E o Dorian Gray acaba, né, sendo seduzido por todo esse charme do Lord Henry também e abraçando essa nova filosofia de vida. O Dorian, então, nesse contato com o Lord Henry, né, nos jantares da aristocracia que eles frequentam, acaba cada vez mais seguindo esse caminho de autorrealização e autoindulgência que ele acaba absorvendo desse hábito que o Lord Henry tem de filosofar e usar epigramas. E aí, alguns críticos, né, e pesquisadores acabam falando que esses epigramas não seriam exatamente uma defesa, né, do Oscar Wilde ao esteticismo. Mas, na verdade, o que acontece é que, sim, não é que o livro inteiro seja. O Lord Henry, sim, é um personagem que poderia, né, dizer que ele é o porta-voz do esteticismo, porque ele seria ali, digamos, uma imagem do Oscar Wilde. E ele é só um personagem na história. Um personagem, a gente tem que entender que ele não representa o todo da história. De fato, o Oscar Wilde, ele coloca, né, questões ao longo da narrativa que mostram pra gente que essa autoindulgência pode ser boa ou pode ser ruim. Então, nada é preto no branco, certo ou errado, assim, não é uma questão de dualidade, né? Como vida, existem camadas, pessoas que não são exatamente boas, exatamente ruins, que tá tudo ali meio que no meio do caminho. Dá para ver que o Oscar Wilde não abona 100%, né, esse hedonismo que é proferido pelo Henry e praticado pelo Dorian. E é um pouco difícil colocar o peso disso nessa questão do cerceamento, da censura de uma época, porque, na verdade, quando a gente pensa, o Oscar Wilde é conhecido por ser um autor super sarcástico. Então, quando a gente pensa assim, mas o personagem fala uma coisa e diz outra, será que é realmente por uma questão de cerceamento ou sarcasmo que o autor quer realmente incutir na obra para fazer, né, o leitor pensar a respeito daquilo? E aí é só pensar, né? O Dorian Gray, que é quem vive esse hedonismo, ele acaba arruinado, né? Vocês já leram o livro agora, então não é mais spoiler. Ele acaba sofrendo as consequências disso, levando à morte dele. Mas, por outro lado, quem leva a ser assim, de certa forma, é o Lord Henry. E o Lord Henry não sofre nada. No máximo, ele termina o quê? Ele, enfim, a mulher dele foi infiel, o casamento termina, mas de qualquer maneira, ele é um casamento já ali meio falido, ele mesmo, né, acaba falando que não liga tanto. Então, se a gente for pensar nessa questão, o Lord Henry acaba não sendo prejudicado, apesar de ter sido a pessoa que, digamos, empurrou o Dorian Gray abismo abaixo. Quando a gente, né, volta para o Dorian Gray, o passado dele tenta ser resgatado, né, pelo Lord Henry numa conversa que acontece no capítulo 3. Lembrando que o capítulo 3 é um dos capítulos novos, escritos pelo romance. E aí a gente tem que pensar um pouco na fragilidade da nossa memória. Quando a gente resgata algo da memória, não necessariamente a gente está resgatando os fatos, os acontecimentos, as pessoas como elas aconteceram ou eram. Como disse, né, o Walter Benjamin, a imagem da memória é um resultado de um choque entre o passado
que aconteceu e o presente do momento em que a memória está sendo resgatado. E esse choque acaba por transformar tanto o nosso passado quanto o nosso presente. Então, quando o tio do Lord Henry lembra da família do Dorian Gray, é importante a gente pensar: será que foi assim mesmo? Será que era assim que tinha acontecido? Será que alguma coisa nessa história é verdade? Esse capítulo 3 ele acaba trazendo também, parece que é um preâmbulo do que está por vir, ele acaba trazendo algo que se torna um fenômeno social da época, que é muito curioso, que é aquele momento em que os homens aristocratas ingleses começam a se casar com filhas ricas de estadunidenses, que é algo que a gente vê em outras obras também sendo tratado, e isso é citado no capítulo 3. Então, de certa forma, o capítulo vem também para mostrar esse contexto de uma época. Essa questão do casamento acaba sendo retomada no capítulo 4. Nesse capítulo, é a única vez em que a gente vê a esposa do Lord Henry, né? E ela não tem uma visão romântica do casamento. Se por um lado a gente já tinha visto o Lord Henry falando, né, que eles levavam uma vida separada, que era melhor assim, que eles só se encontravam de vez em quando ela aparece e conversa com o Dorian Gray, ela também mostra que ela não tem nenhum ideal romântico dessa questão do casamento. E isso acaba sendo um contraponto super importante para a personagem que a gente vai conhecer logo depois desse capítulo, que é a Sibyl Vane. Por quê? Porque a Sibyl, ao contrário da mulher do Lord Henry, ela tem um ideal tão romântico que o apelido que ela dá para o Dorian é Príncipe Encantado, que a gente sabe que é a maior representação do amor romântico que a gente tem no Ocidente. Bem, o problema disso tudo é que o Dorian, ele na verdade, ele não se apaixona pela Sibyl, né? Ele demora um pouco a perceber isso, vocês leram na obra, né? Quando ele vai com os amigos e ela faz uma atuação péssima, é que ele percebe que, na verdade, ele se apaixonou pelas máscaras que ela usava interpretando personagens de Shakespeare. E a gente sabe que o Bardo escreveu comédias, sonetos, mas que no fundo ele é famoso mesmo pelas tragédias. Então isso já dá aquela ideia do que vai vir nos capítulos seguintes. No momento em que Sibyl deixa, ela percebe que não precisa mais viver dentro da ficção, como Desdémona, Julieta, Rosalinda, porque ela tem uma vida fora dos palcos, uma vida que pode ser frutífera ao lado do Dorian, ela deixa de ser um interesse para ele, ela acaba se tornando uma pessoa medíocre, desinteressante. Então, a metamorfose do Dorian, né, a principal, começa nesse momento, é quando fica evidente, porque ele termina com a Sibyl e percebe que, na verdade, quem está sofrendo as consequências das ações dele é o quadro e não ele próprio. E é curioso também pensar, né? Não sei se vocês repararam, que ele fala, né? Ele compara a uma tragédia grega. Ele vê beleza no suicídio de uma pessoa porque ele era apaixonado até, né, 24 horas antes. Em seguida, ele tem uma briga com o Basil, que obviamente fica chocado com a placidez do Dorian diante da notícia da morte da Sibyl. E é nesse momento que a gente vê que ele perde o que eu diria aí, que é a penúltima bússola moral que ele pode ter, né? O Basil seria essa penúltima bússola, por quê? Porque a última é o quadro, né? Enquanto ele vê o quadro mudando, ele ainda pode pensar: não, eu estou fazendo alguma coisa de errado, talvez eu não deva seguir esse novo hedonismo, essa vida de depravação, etc. Só que o que ele faz? Ele opta por pegar esse quadro e colocar num sótão ao qual só ele tem acesso, né? Na verdade, ele faz isso também por medo de que alguém possa ver o quadro ali atrás
daquele pano que ele coloca. E quando ele tranca o quadro e deixa aquilo ali por 20 anos, aí de fato ele não tem bússola moral nenhuma. Ele não tem o contato do amigo, ele não tem o quadro, o retrato, que pode mostrar para ele o quanto a vida que ele está levando é degradante. E aí, obviamente, né, não é uma coincidência, faz parte da narrativa, que tanto Basil quanto a pintura tenham sido esfaqueadas pelo Dorian, né? E aí, alguns críticos também apontam o fato de que o Basil seria, de certa forma, né, a morte dele, na verdade, o assassinato dele seria, de certa forma, também uma vingança do Dorian ao avô, que o teria maltratado na infância, né, como o narrador conta pra gente, além daquilo que a gente vê no capítulo 3, pela lembrança do tio do Lord Henry. Então, essa morte, esse assassinato acaba sendo, de certa forma, um assassinato duplo. Ele se vinga tanto do passado quanto do presente dele. Então, durante esses 20 anos, o quadro fica lá no sótão, o Dorian, né, pela sociedade, mostrando aquela pureza imaculada dele, até que aparece quem? James Vane, o irmão da Síbil, que está querendo se vingar. Lembram que eu falei lá uma pessoa que queria se vingar dele na videoaula 1? Então, ele aparece de novo. E aí, o James Vane é um personagem que não existia na versão publicada na revista, e ele é escrito, né, como eu já comentei, para a versão do romance. E a entrada dele acaba tendo um impacto enorme nos capítulos 19 e 20 do romance. Por que isso acontece? Só que a aparição do James, só lá no final, quando ele se torna, né, uma força motriz importante para a narrativa, seria estranho. Até porque nesse final a gente já tem um amigo antigo do Dorian, mas que é inédito na história, que aparece só para dar um jeito, né, para sumir com o cadáver do Basil. Então a gente já tem um personagem pulando ali na história para cumprir um papel. Seria estranho a gente ter também um outro personagem, que seria o James, para cumprir esse papel de aterrorizar o Dorian. Por isso que faz sentido que ele tenha criado aquele capítulo 5 lá no início, porque quando ele aparece de novo no capítulo 15, a gente já conhece o personagem, ele já faz sentido na história. Inclusive, pelo capítulo 5, a gente já até pensa assim, será que ele vai voltar para se vingar do Dorian? E aí, por que faz sentido que ele, né, tenha aparecido lá no capítulo 5 e só apareça, né, só reapareça no 15? Porque lembram que a Síbil não contou para ninguém o nome dele? Ele era conhecido só como Príncipe Encantado. Então até faz sentido que ele demore tanto tempo para reaparecer na história, né? Aí um intervalo de 10 capítulos e 20 anos. Porque ele estava tentando descobrir quem era essa pessoa que tinha magoado e levado a irmã dele à morte. Bem, o narrador do livro fala em um momento, né? O destino nunca encerra suas contas com o homem. Então, nesse capítulo 15, quando James aparece pela primeira vez, acaba criando no leitor, não sei se vocês tiveram também essa sensação, uma expectativa de que finalmente o Dorian vai sofrer as consequências das ações dele, né? Daquela vida de devassidão, enfim, de tudo que ele está fazendo, inclusive os outros sofrerem, como é comentado nos capítulos anteriores. Mas ainda não é nesse momento que acontece. Só que, de certa forma, o Dorian está tentando construir para ele essa vida sem passado, né? Sem as marcas da idade, sem as marcas das ações dele. E ele quer deixar o passado para trás, né? Nesse mundo que ele está construindo para ele. E ele já deixou a Síbil para trás. Só que quando o James reaparece, ele está trazendo o passado de volta para o presente do Dorian Gray. Então, se a gente for pensar, sem esse personagem, né, que como foi publicado lá na Lippincotts, o fato de o Dorian ter se preocupado, por exemplo, de não magoar a Hattie, que é a personagem que é citada, né, uma namorada dele que é citada no capítulo 19,
Essa preocupação poderia ser considerada altruísmo. Mas quando a gente pensa que isso acontece no romance depois que o James morre, ou seja, ele só conseguiu se livrar do James por um acidente que aconteceu, né? Não foi, ele não precisou fazer nada sem querer, como vocês viram. James foi lá, tomou um tiro e morreu. Então ele se livra desse passado por pura sorte. Então, quando ele tem esse cuidado com a Hattie, deixa de ser, de certa forma, um altruísmo para se tornar uma preocupação, que é a mesma preocupação que ele tinha, né, de botar o quadro lá no sótão. E se acontecer de novo? E se descobrirem? Então, parece que o receio, nesse caso, é maior do que o altruísmo dele. Do mesmo modo, se a gente entende que o Dorian Gray destruiu o quadro porque ele queria se livrar de provas, então isso mostra que ele representa o pior do que existe naquela sociedade. Se ele tivesse destruído o quadro por remorso, aí sim a gente poderia entender que houve uma redenção do personagem. E por isso que é tão importante a gente ler o romance com esses capítulos 15 a 18, né, novos, porque eles mostram uma história completamente diferente, que foi a que o Oscar Wilde revisou e quis publicar na versão livro, né? Considerando que revista é aquela coisa que passa, né? Que é perene, e livro é o que fica para a posteridade, enfim, que fica para a memória, para a construção da memória dele como autor. O Oscar Wilde, assim como o Dorian Gray, morre bastante jovem, ali na casa dos 40 anos, de meningite. Existe um boato de que isso teria sido agravado pela sífilis, que ele teria contraído de uma prostituta quando estudava em Oxford, mas isso não é consenso entre as biografias dele. O único consenso que a gente tem é que tanto o Oscar Wilde quanto o retrato de Dorian Gray são super importantes para a literatura mundial e ícones do movimento LGBTQIA. Então eu espero que essas videoaulas tenham trazido novas informações e tenham adicionado a leitura que vocês fizeram do livro. E até a próxima!